E tu teve grande... Agora eu tô pensando aqui, já que o até que pulou uma coisa, mas voltou, foi pro SBT, mas eu queria falar um pouquinho só da RBS, porque tu já teve outras duplas, além do Vidarte, que foi o Paulo Brito também, né? Vocês dois eram... É verdade. Tem uma dupla forte lá, vocês. Eu lembro até do Duda fazendo paródia com vocês. O Britinho. O Britinho até em casamento. Muito bom como é que era a relação lá na RBS? O pessoal era legal? O Brito, meu Deus, né? É uma pessoa sensacional, assim. Eu não meço esforços para falar nele, assim como eu falo do Paulinho, né? Do Ribeiro, enfim, de todos os colegas que eu tive a oportunidade na Band, que foram todos muito legais, importantes na minha caminhada. O Brito é uma pessoa muito generosa, assim. Ele não tem noção do tamanho dele, assim. Ele é humilde demais. Muito. Ele esteve aqui também. E ele, assim... Tudo que paira sobre o nome dele, a grandeza dele, o que ele construiu na narração, que todo mundo admira e que até hoje impacta, né? Aquilo que a gente fala, que a gente estava falando aqui. Criou jargões que até hoje as pessoas usam no futsal, livre, leve, solto. É bom esse fulano, né? São coisas que ele criou na narração dele e que, como colega, assim, ele nunca se colocou num outro lugar. Eu era uma menina nova lá, estava começando minhas transmissões esportivas. Ele sempre vem cá, vamos lá, é assim que funciona, né? Então, assim, e ele sempre ajudou muitas pessoas no bastidor. Ele sempre foi aquela pessoa que acolheu muitas pessoas no bastidor, histórias que ninguém nem sonha, ninguém nem sabe, pela generosidade dele, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho. Eu brinco, né, que as pessoas, onde me veem, elas falam Brito, né? A informação. A informação, exatamente. Muito bom. E aí eu brinco que se cada pessoa que falasse a informação Brito, quando me encontra, me desse R$1... Eu tava bilionária. Nessa hora, eu estava comprando Maracanã, né? Não vou dizer os estádios daqui, porque senão vai dar problema. Dá problema. Mas realmente era muito marcante vocês dois, né? E o engraçado é que o Brito esteve aqui, a gente não conhecia ele pessoalmente, né? E como ele fala baixinho, né? Ele fala. Nossa, eu fiquei surpreso, porque, nossa, ele é narrador e tal. Ele fala. Mas a gente não sabe também se é que ele tem problema, tá com um problema auditivo, não sei se é um pouco por isso também. Ele né? tem já a vida toda. Mas ele agora, eu não sei como é que ele tá, porque antes ele não usava o aparelhinho, agora eu acho que ele usa. Né? Não lembro se ele tava. Não me lembro. Não me lembro também. Mas eu achei engraçado, que eu esperava o Brito falando altão. Ele tudo fala, bem? Ele fala baixinho. Não vai ver uma pessoa chegar aqui, o Brito chega aqui, para tudo. Não, ele é super bem na dele. Por exemplo, diferente, a gente já trouxe alguns narradores. Por exemplo, o Marco Antônio Pereira. O Marcão, saudoso Marcão. Marcão, gente boa pra caramba. Nossa, o Marcão... Anilado ele era. Não, eu no velório dele, eu cheguei lá, não tinha bandeira do Novo Hamburgo, eu liguei pro Novo Hamburgo, olha aqui, ó, vamos providenciar, porque o Marcão era defensor do futebol. Ele falou, quando ele veio aqui, ele falou do Novo Hamburgo também. E aí eles levaram. Eu sempre falava pro Marcão, porque às vezes tava na zona mista, parou uma live assim, gurizada, chegou o Marcão. Que pessoa maravilhosa que o Marcão foi muito. Tu deve conhecer. Quanta gente tu já conheceu? Muita né? gente. Isso que é incrível, né? Acho que na quando história. A gente olha assim, né, a caminhada e vê quantas pessoas, Cláudio Cabral. Eu tenho um livro lá em casa dessas questões que vocês estavam perguntando. Sofrendo preconceito, né? No meu primeiro dia na Band, Cláudio Cabral perguntou no microfone se eu escolheria olhar a novela ou o jogo. Uau. E aí eu disse, depende. Eu gosto de olhar novela também. Se tiver que escolher entre o jogo e a novela, depende da novela. E depende do jogo, né? Porque tem jogo que às vezes é melhor a gente olhar a novela, né? Mas eu entendi o que ele estava tentando fazer, né? Aí passou um ano, sei lá. 1 ano e meio. Um dia ele veio e me trouxe um livro dele. Eu tenho lá em casa ainda o livro. Ele tinha escrito um livro com o João Garcia, se eu não me engano. E aí ele chegou e disse assim, loira, porque eles me chamam de loira lá em Porto Alegre, né? Loira, presente pra ti. Aí me deu o livro, aí eu abri o livro. Aí dentro do livro tinha uma dedicatória. Aí ele disse assim, na dedicatória estava assim, quero te dizer que eu desconfiava do teu talento. Mas hoje, num mar de pessoas iguais, uma coisa assim no jornalismo,
Tu és uma ilha. Ah, que Forte. demais. E aí eu guardo com que legal. todo orgulho a dedicatória dele, porque era um singelo, assim, aquela vez eu falei da novela, eu quero me desculpar, agora eu te conheço mais, né? Sim. E, Que legal. Esse e que são reconhecimento. pessoas, assim, que são muito grandiosas, né? E que hoje o torcedor, né, talvez não vá conhecer essa nova geração, né? O Paulo Santana escreveu uma coluna pra mim na Zero Hora. Não sabia. O que ele escreveu? Por quê? O Paulo Santana, ele tinha uma coluna que era maravilhosa, chamava A Competência do Coração. E eu era muito tímida. Eu era muito tímida no sentido de ver muitas pessoas, assim. Eu não era tímida de conversar na sala de aula ali com 3, 4 pessoas, mas se eu tinha que fazer um evento que tinha 500 pessoas, 5.000 pessoas, eu ficava muito tímida. Então, dar o boa noite para mim era muito difícil. E eu fiz um curso de desinibição para me preparar, né, para essas situações. E aí, no curso, no último dia de aula, a gente tinha que apresentar algo falando. E eu falei uma crônica dele, que ele escreveu na Zero Hora, chamada A Competência do Coração. Que ele falava, o coração não sente ciúmes, quem sente ciúmes é o cérebro. Por isso que a gente fala que ciúmes é coisa da cabeça da gente. Ele fez toda... Eu sei de cor, mas eu não vou trazer tudo aqui. E aí, um dia eu cheguei para ele no camarim lá da RBS, eu disse assim, Santana, tu sempre escreve de futebol, mas a minha coluna preferida tua é A Competência do Coração. E ele falou assim, a competência do coração? A competência do coração? Ele falava assim, ele não lembrava. Aí eu falei, aquela que tu dizia assim, a competência do coração. E comecei a declamar para ele. E ele me pegou pela mão e saiu pela TV, assim. Aí ele me levou lá no Jornal do Almoço, lá na redação do Jornal do Almoço. Ô, Lazier, alguém sabe teus comentários de cor? Ele falava assim. Aí o Lazier, por que, Santana? Fala pra ele. Aí ele fazia eu declamar. Aí onde ele me via, ele fazia eu declamar pra mostrar pras pessoas que eu sabia uma coluna dele. Sim, Aí no outro dia, ele botou lá, A Competência do Coração. Era o título. Aí ele botou assim, a menina loira, porque eles me chamam de loira lá, né? Aí ele botou assim, a menina loira chegou declamando uma poesia. Olha só, não sou só eu que sei uma música do Caetano Veloso. As pessoas sabem a minha coluna. E aí ele contou na coluna dele que eu sabia de cor a coluna dele. E ele foi botando os trechinhos da Competência do Coração para relembrar que eu sabia. E, sério, foram muitos anos depois... 1, 2, 3 anos, onde eu chegava, se ele tava na Zero Hora, ele me puxava. Fala pra eles aqui, ó, que tu sabe a minha coluna. E eu decorei a coluna porque eu não tinha mais alternativa de não saber. Então, assim, são coisas que, meu Deus, são pra história da vida da gente. Nossa, né? Nossa, demais. Tá lá. E tu tem guardado a coluna? Eu tenho guardado a coluna. Pô, porque isso é uma histórico. pasta de coisas que saíram minha já no jornal. Tu tem. De antigamente, né? Hoje em dia a gente não consegue mais sair no jornal. Hoje